Olá, eu sou Carla Granja, do Núcleo de Avaliação Funcional do Aparelho Digestivo. Estou aqui com meu irmão, Fábio Teixeira, numa série Descomplicando as Manifestações Extraesofágicas da Doença do Refluxo Gastroesofágico. Esse é um desafio, né? Porque normalmente quando a gente fala em manifestação extraesofágica, a pessoa pensa assim, e agora complicou. E nós estamos querendo descomplicar, né? Então, esse é realmente um grande desafio. E aí, Fábio, para tentar descomplicar, qual é o racional diagnóstico no paciente que apresenta o fenótipo de manifestação extraesofágica? Olá, Carlinha, querida nação da Neurogastro, uma honra estar aqui com vocês. Ao pensar no paciente que poderia apresentar uma manifestação extraesofágica da doença do refluxo, Carla, a primeira coisa nós deveríamos subdividir qual o fenótipo que está apresentando esse sintoma. Será que nós estamos diante realmente de um sintoma típico? Para isso, nós temos que saber que o paciente está com tosse, o paciente está com laringite, o paciente está com hipersensibilidade à tosse, o paciente tem naquele momento um pigarro, o paciente tem globos, são subtipos de um mesmo fenótipo e não é a mesma apresentação. Isso é muito importante que nós tenhamos esse entendimento. Frente a isso, nós temos que ter uma certeza que o paciente não tenha nenhuma alteração da orofaringe. Por isso, um otorrino do seu lado fazendo uma laringoscopia ou uma videoestroboscopia poderia dar um diagnóstico afastando lesões orofaríngeas. Tendo o entendimento da história clínica detalhada, visualizando que esse paciente não tem nenhuma afecção pulmonar, nenhuma alteração alérgica, não tem nenhum gotejamento posterior, o paciente não tem nenhuma exposição exacerbada a fumaças ou ambientes externos, você leva então esse paciente para um racional. Esse paciente, de um lado, ele tem sintomas típicos da doença do refluxo. Os novos guidelines permitem para esse paciente, aquele que tenha menos que 40 anos, não tenha nenhum sinal de alarme, não tenha dor torácica, disfagia, não tenha perda ponderal, não tenha uma anemia de forma inadvertida, não tenha uma anemia não conhecida, esse paciente pode fazer parte de um teste terapêutico de 8 a 12 semanas, com dose dobrada do IBP, 30 minutos antes do café da manhã, 30 minutos antes do jantar. Quando esse paciente passa por esse teste, Carlinha, é para uma observação, para saber se ele tem uma resposta. A resposta, Carla, é pequena, não é uma resposta tão esperada. Por isso a gente fala o que nós podemos esperar do IBP. Menos de 30% desses pacientes realmente vão responder de forma adequada, porque nós não estamos buscando cicatrizar lesões, nós não estamos buscando ter uma resolução dos sintomas, e sim melhorar a qualidade de vida do paciente. E muitas vezes esse mecanismo nós não vamos conseguir somente com o inibidor da bomba de próton. Por isso, no nosso consenso brasileiro, permite que esse paciente parta logo para uma endoscopia digestiva, com observação, não de achar lesões. São menos de 10% desses pacientes que vão ter lesões esofágicas, mas nós podemos afastar lesões esofágicas. E aí a gente consegue caracterizar, colocar esse paciente num subgrupo. Se nós não temos essa alternativa, se estamos no SUS e não temos essa possibilidade, pelo menos a gente pode fazer esse teste terapêutico. Chamamos a atenção para o nosso colega não postergar uma decisão de um diagnóstico mais conclusivo, porque um paciente muitas vezes pode perpetuar durante muito tempo com esse sintoma e você não consegue ele migrar do seu consultório para outro porque ele não está tendo uma efetividade terapêutica. Por isso a informação, Carlinha, também passa a ser muito importante, falar para o paciente que pode esse sintoma perpetuar durante muito tempo. Do outro lado da moeda é aquele paciente que não tem sintomas típicos. É um paciente que tem mais que 40 anos e o paciente precisa de um diagnóstico mais adequado. Esse paciente parte para uma endoscopia,
a endoscopia com o objetivo dos critérios de Lyon, saber se ele tem esofagite erosiva grau B, C ou D, tem esôfago de Barrett, ou se já teve alguma estenose péptica. Com esse objetivo, nós avaliamos se o paciente tem lesão esofágica que seja conclusiva da doença do refluxo. Não é ainda a certeza que esse paciente seja o refluxo a causa do seu sintoma, mas é possível que seja a causa do seu sintoma. Sendo isso, você conduz esse paciente para um tratamento também com inibidor da bomba de próton por 12 semanas, como a gente fez no outro quadro. Mas se o paciente não tiver nenhuma alteração esofágica, você parte para fazer uma impedância-pH-metria, sem inibidor da bomba de próton, com o objetivo de avaliar se ele está tendo um refluxo ácido, pouco ácido ou não ácido, se esse refluxo é de um conteúdo líquido ou gasoso, se esse refluxo ascende até o segmento proximal do esôfago, se nós temos uma correspondência, Carlinha, com um sintoma principalmente para a tosse. Os outros sintomas são heterogêneos, nós não conseguimos fazer uma correlação sintomática de forma tão efetiva. Mas a tosse, sim, nós conseguimos colocar esse paciente, talvez, numa síndrome refluxo-tosse. Um entendimento da fisiopatologia, do reflexo entre a tosse e a doença do refluxo é muito importante, porque parte dos pacientes, no passado, a gente achava que era somente o refluxo por uma microaspiração que poderia provocar esse sintoma. Sabemos hoje que boa parte dos pacientes tem, na verdade, um reflexo esôfago-traqueobrônquico, no qual mínimas alterações neurosensoriais na parte distal do esôfago desencadeiam um arco reflexo pelo tônus vagal até o centro da tosse e aí retroalimenta o estímulo da tosse. Muitas vezes você tem um estímulo, mas a manutenção fica um ciclo vicioso da tosse. E esse ciclo vicioso da tosse, a própria tosse pode precipitar um novo refluxo. Isso é incrível nós podermos avaliar, porque nós sabemos a partir de então, Carla, que não é só supressão ácida que vai tratar esse paciente num teste terapêutico. Essa compreensão dessa fisiopatologia, desse racional diagnóstico, conduz o nosso paciente para um tratamento mais assertivo, evitando que ele tome uma sobrecarga de inibidor da bomba de próton e que faça uma melhora na sua qualidade de vida. Perfeito. Eu acho que a gente acompanhou ao longo do tempo a evolução desses conceitos que você acabou de nos passar tão bem. Eu acho que nós chegamos a um período, nós encontramos um período em que tinha-se a dúvida, o paciente deve ser tratado um período mais longo, com uma dose mais alta, para ter uma melhor resposta das manifestações extraesofágicas. Hoje nós chegamos a um conceito mais atual, que é exatamente o que você colocou. Qual é o paciente em que eu não devo insistir em um teste terapêutico e indicar uma investigação mais precisa? Eu não tenho que propor para o meu paciente o uso prolongado com doses altas de inibição ácida, sem ter algumas respostas que são tão importantes, são tão fundamentais. Então, esse paciente vai ser investigado. E aí sempre vai existir o questionamento. Eu não devo fazer endoscopia, eu devo partir direto para uma impedância, eu não devo fazer manometria, eu devo partir direto ou fazer só uma endoscopia. A grande verdade é que a gente percebe que é uma somatória de informações que vão permitir a gente fazer um diagnóstico mais preciso. Então, quando você pula etapas, você, na verdade, acaba faltando informação. E isso atrasa e retarda cada vez mais o tratamento mais efetivo desse paciente. Então, é fundamental que a gente entenda e que a gente também explique para o paciente para que ele não crie expectativas erradas, né? Discuta com ele a proposta de racional diagnóstico e a proposta de tratamento, e a gente realize os exames sabendo que cada um deles
vai nos trazer de informação importante para aquele paciente, você não acha? Com certeza, Carlinha. E isso vai ser a nossa missão a partir de aqui. Vocês, compartilhem esse vídeo com mais colegas, tragam para o raciocínio todas essas multiespecialidades para que o nosso paciente, ele, aqui no centro, possa se beneficiar com essa nova atitude. Compartilhem também as nossas redes sociais, a sua experiência. E vamos lá, dê um like, não custa nada para você, assinem o nosso canal e apertem o sininho que no próximo vídeo estaremos juntos para trazer mais episódios de Descomplicando. Um forte abraço!